Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai avançar mais um pouquinho aqui na nossa exploração do Old Dragon, segunda edição, livro de regras básicas, o livro que vocês escolheram através da enquete pra gente destrinchar aqui no canal, beleza? Olha só, se você tá chegando agora, não entre em pânico, todos os nossos vídeos do Old Dragon vão ficar concentrados aqui nessa playlist para você poder acompanhar em qualquer momento que você chegue aqui no canal e depois seguir viagem junto com a gente toda semana. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, sabe que a gente falou no vídeo anterior um pouquinho, né, sobre a pegada geral do jogo, assim, né, as primeiras informações, alguns conceitos básicos e tudo mais. Chegamos a entrar na questão dos atributos, né, como é que eles funcionam aqui no jogo. E hoje a gente vai falar já do capítulo 2, que vai abordar a questão das raças aqui no Old Dragon, beleza? Mas olha só, antes da gente começar a passar por todas elas, que são 4 raças, eu quero ler só um parágrafo aqui que é interessante pra gente entender como esse conceito é usado aqui no livro, beleza? Então olha só, se liga aí. Aqui, o termo raça não possui sentido étnico como negro, caucasiano ou asiático. Para o jogo, uma raça é uma espécie fantástica, uma cultura semi-humana completamente inserida dentro de um cenário de fantasia, no qual cada uma destas espécies fantásticas possui características culturais e habilidades específicas, beleza? Então assim, só para deixar claro qual é o posicionamento do livro em relação a esse termo, que hoje em dia é considerado polêmico, né? E acho que a gente tem que repensar mesmo algumas coisas, então tá aqui o posicionamento dos autores do Old Dragon em relação ao uso desse termo, então vamos seguir viagem e descobrir quais são as raças aqui no Old Dragon. Então vamos lá, pessoal. Olha só, como a pegada geral do Old Dragon é emular o tal do estilo old school, né, dos jogos mais antigos, etc e tal, naquele tempo não se tinha 1 milhão de possibilidades de escolha de personagem. Não, as coisas eram muito mais restritas, até porque o jogo ainda estava se desenvolvendo para chegar em algo parecido do que a gente conhece hoje, tá? Então, aqui o Old Dragon vai contar com 4 raças básicas: humano, elfo, anão e halfling, tá? Então a gente vai ver cada uma delas ao longo desse vídeo, começando logo aqui com os humanos, beleza? Deixa eu mostrar as ilustrações do livro que eu tô achando bem bonitas, bem bacanas. Então olha só, o que temos para comentar a respeito dos humanos? Segundo o livro coloca aqui, eles são os mais comuns, versáteis e adaptáveis aventureiros, que é mais ou menos a pegada geral que os humanos costumam ter nos jogos de fantasia, né? Mas eu acho interessante porque aqui no livro do Old Dragon, eles colocaram isso de uma maneira que eu, pelo menos, não lembro de ter visto em outro jogo, tá? Se você lembra, coloca aí nos comentários, vamos trocar essas figurinhas. Olha só o que ele fala aqui sobre os humanos. Para o padrão dos mundos de fantasia, humanos se reproduzem muito rápido, expandem-se com uma extrema velocidade, ocupam áreas as quais outras raças não conseguem e, por viverem pouco, se comparado a outras raças, se relacionam com o tempo de uma forma totalmente diferente. Durante o período da infância de um elfo, um império humano pode se erguer, viver seu apogeu e desaparecer por completo. Acredite, isso pode ser assustador para um elfo ou um anão. Eu acho interessante essa visão e essa perspectiva que eles colocaram aqui, porque a gente começa a entender esse relacionamento entre humanos, elfos e anões de uma outra maneira, né? Vendo sob a ótica dos anões e parando para pensar dos humanos e parando para pensar, é isso mesmo, eles são muito efêmeros comparados às outras raças. Olha só, pessoal, para mostrar mais um pouquinho do livro aqui e para vocês verem como ele é organizado, todas as sessões de raça vão seguir mais ou menos esse padrão, tá? A gente vai ter essa primeira parte aqui falando, né, um pouquinho sobre a raça de uma maneira geral. Depois a gente vai ter aqui uma sessão sobre personalidade, que também vai dizer algumas características interessantes de uma forma geral a respeito dos indivíduos daquela raça específica. Então, em relação aos humanos, olha só o que a gente tem aqui de interessante. Se observados pelo prisma temporal, os humanos são ultra rápidos, pois aprendem técnicas e tecnologias as quais avançam e melhoram no espaço de uma única geração. Quando se expandem, nunca atacam e fogem em seguida. Sempre dominam, se estabelecem, permanecem, colonizam e só vão embora quando sua força política e de organização social os impede de continuar onde estão. E para fechar, humanos são afeitos à quantidade. Se um elfo leva anos para forjar uma cimitarra obra-prima, aplicando técnicas beirando o sobrenatural na forja, humanos abraçam a produtividade e quantidade. De novo, eu não lembro de ter visto nada parecido na descrição dos humanos em outros jogos de fantasia, mas eu acho interessante porque, para mim, de fato, pela primeira vez ficou bastante claro como se posiciona, vamos colocar dessa forma, um humano num cenário de fantasia medieval. Eu acho que só esses trechinhos que eu li aqui dá para passar uma ideia geral do comportamento e dos objetivos, claro, falando aqui num padrão, né, numa perspectiva maior, dessa raça dentro do cenário.
Na sequência, a gente vai ter aqui, olha, o Humano nas Aventuras, que vai ser basicamente aqui algumas ideias que você pode usar para construir a história do seu personagem, né? Os motivos que levaram aquele personagem a se tornar um aventureiro. E aqui o livro vai trazer também, olha, perguntas para se responder ao criar um personagem humano, que também vão te auxiliar nisso aí. Quais são as perguntas? O que o seu humano usa como motivo para aventurar-se? O que o seu humano respeita? O que ele busca defender? E por fim, o que o seu humano odeia? O que ele deseja destruir? Então você pode pegar essas perguntas aí para ser o ponto de partida para você criar a história, o esboço, né, da origem do seu personagem. E para a gente fechar aqui a seção dos humanos, a gente vai ter as habilidades de raça. Quais são os poderes, quais são as habilidades que o seu personagem humano vai ter já de cara no primeiro nível? Olha só, rapidinho, só para a gente entender aqui a jogada da coisa, né, a pegada. Aprendizado. Humanos aprendem tudo o que se propõe a fazer de forma muito mais rápida que as outras raças, que é isso que a gente acabou de comentar aqui, né? Então, olha só, com isso, um humano recebe um bônus de 10% sobre todo o XP que ele ganha. Então, se você está querendo avançar de nível rápido, aqui está uma boa oportunidade. Humanos ganham sempre 10% a mais de XP. E a segunda habilidade que ele coloca aqui é justamente a adaptabilidade. Os humanos são muito adaptáveis e diversos entre si, fazendo com que possam escolher onde alocar um bônus nas suas jogadas de proteção. Humanos recebem um bônus de +1 em uma única jogada de proteção à sua escolha. Então, você tem aí esse ponto extra para colocar em uma das suas jogadas de proteção. A gente ainda vai explicar direitinho como é que funcionam essas jogadas e essa parte do sistema mais pra frente, mas só guarda aí essa informação de que os humanos têm essa vantagem. Avançando aqui para a nossa segunda raça do Old Dragon, teremos os Elfos, amados por uns, odiados por outros. Tá aqui a versão do Old Dragon para essa galera. Olha só, Elfos são misteriosos, longevos e graciosos habitantes das florestas. Mas o que mais a gente pode destacar aqui em relação a eles? Olha só, a relação, melhor dizendo, do elfo com o tempo dita a sua forma de pensar e agir. Eu estou achando de fato bastante interessante essa ligação com o tempo que eles estão fazendo aqui com os tipos de personagem, né, com as raças. Como frequentemente atingem 1000 anos de vida, elfos se sentem compelidos a ocupar suas vidas com o que mais valorizam, como a dança, a música, a esgrima, o arqueirismo e a magia arcana. Isso pode fazer as pessoas acreditarem que elfos são distantes ou, de certa forma, um pouco fúteis. Um erro comum cometido pelos observadores menos atentos. E para fechar, outra característica dos elfos, sobretudo os que estão fora de sua terra, é a distância, dando-lhes uma certa característica de frieza e até prepotência. Por se considerarem estranhos fora de suas fronteiras, possuem dificuldade de se envolver nos problemas das outras raças, refletindo na dificuldade de criar laços de amizade. Uma explicação interessante aqui para dizer que os elfos são realmente um povo meio babaca. Mas enfim, brincadeiras à parte, achei interessante essa maneira de relacionar a personalidade, né, das raças, pelo menos a dos humanos e dos elfos, com a questão do tempo. Acho que é uma relação interessante, uma perspectiva interessante para você usar e criar um personagem cada vez mais interessante. Aqui na seção de personalidade, a gente tem de novo um trechinho interessante que vai bater nessa tecla do tempo. Olha só. Com tanto tempo disponível para aprender tantas coisas, desperdiçar seu tempo seria uma opção bem óbvia, mas aí se esconde uma grandeza de sua raça. Ao contrário do que possa parecer, elfos gostam de coisas bem feitas e duradouras. Assim como eles, serviço bem feito é sempre aquele com a maior duração. Essa relação entre qualidade, tempo e perfeição molda todo o pensamento élfico e a construção de sua personalidade. Então, às vezes, a gente tende a enxergar apenas uma dimensão ou uma característica dessa ou daquela raça, mas da maneira como está colocado aqui, eu acho interessante você parar um pouquinho para pensar de fato sobre essa questão do tempo, quanto tempo de vida eles têm e como isso influencia e molda, pelo que está aqui no livro, toda a personalidade e a visão de mundo daquele personagem. E pra gente avançar aqui e fechar essa parte dos elfos, a gente vai ter de novo aqui aquela seção, né, do elfo nas aventuras, com algumas opções, né, para você ir montando a história dele. E as perguntas. Quais são as perguntas dos elfos? O que o seu elfo busca provar? Para si ou para os seus iguais? O que o seu elfo pensa sobre estar com outras raças? E por último, o que o seu elfo sente por estar longe de sua terra? Isso, pelo que eu estou entendendo também, é uma característica bem marcante dos elfos aqui do cenário. Eles são aquela galera que está deslocada da sua terra natal, né? Enfim, em relação às habilidades, olha, a gente já tem uma diferença aqui. Enquanto os humanos tinham só 2 habilidades, os elfos vão ter 4, tá? Vamos dar uma passada geral aqui só para ver quais elas são. A percepção natural. A forma como as casas élficas são construídas, respeitando a forma natural das árvores e abrigos, dá aos elfos uma percepção especial no que diz respeito a portas e passagens não convencionais e até mesmo secretas. Ou seja, aquela chance maior, que é algo bem clássico, né, de encontrar portas secretas ou alguma coisa nesse sentido. Graciosos.
Elfos controlam com precisão seus movimentos no espaço ao redor do seu corpo, e eles recebem mais um de bônus aqui em qualquer jogada de proteção. Arma racial. Elfos possuem familiaridade com o arqueirismo, qual consideram uma arte marcial, e aí eles têm bônus para usar arco. E por fim, imunidade. Elfos são imunes a efeitos ou magias que envolvam sono e também contra a paralisia causada por um gol. Também assim, poderes que a gente já está acostumado a ver em jogos mais antigos, mas bacana ter esse resgate e essa visão mais clássica, vamos colocar assim, dos elfos. Avançando aqui no livro, chegamos nos anões. Olha só, aqui a ilustração também bem bacana. O que o livro nos fala aqui a respeito dos anões? Orgulhosos habitantes dos salões sob a montanha. Em relação aos anões, o que a gente vai ter aqui para destacar? Olha só, são guiados pela honra e pelo sentimento de gratidão por todos aqueles que ajudaram a construir o orgulho que sentem das suas origens. Quando lideraram a raça anã em feitos de superação, conquista e guerra contra seus inimigos. Como bons tradicionalistas, colocam sua família, seu clã e principalmente sua raça acima de todas as coisas, inclusive de si mesmos e de suas vontades pessoais. Buscam honrar suas origens, tentando demonstrar que são dignos de fazer parte do que eles costumam chamar povo perfeito. Tá? Então aquele orgulho anão, né, aquela questão toda. E isso fica mais claro, na minha opinião, quando a gente avança aqui para a seção da personalidade. Olha só, porque o que eles dizem aqui? Orgulho, tradição e obsessão são 3 importantes palavras para descrever a personalidade dos anões de uma forma geral. E cada uma dessas palavras vai ter um desdobramento que eu acho que pode ser bastante interessante. De novo, olhando sobre aquela perspectiva de você parar um pouquinho e pensar para tentar dar uma camada de personalidade a mais para o seu personagem. No caso dos anões, como é que isso vai se desdobrar? O orgulho é um orgulho de tudo relativo ao seu povo. Estão a todo tempo lembrando a todos da importância, da imponência, da qualidade, da grandiosidade do seu povo, das canções que glorificam a vitória sobre os seus inimigos. A questão dos antepassados, né, da tradição, melhor dizendo. Olha só, um anão é quase um escravo dos feitos dos seus antepassados. Um herói anão é, antes de tudo, uma régua de perfeição. Um grau a admirar, perseguir e atingir. Isso pode ser tanto uma inspiração para alguns personagens, quanto pode ser aquele famoso objetivo inatingível para aqueles que não se encaixam exatamente dentro do padrão, e como é que seu personagem vai lidar com isso. Eu acho interessante quando os livros explicitam a questão cultural dessa forma, porque já vai te dando aí possibilidades de fazer tanto personagens que se enquadrem nesse padrão, quanto aqueles que fogem. E como é que um personagem que foge ao padrão dos anões se relacionaria com essas tradições, vamos colocar assim, né? E para fechar aqui a tradição, para eles, não é uma mera forma de passar aos mais novos os costumes do seu povo, e sim um estilo de vida e um código de honra, uma espécie de linha-guia para basear suas ações e o seu pensamento. Avançando aqui, a gente vai ter as perguntas, né, para você montar a história do seu anão, que aqui ele coloca da seguinte maneira: do que seu anão mais se orgulha das suas tradições? Segunda pergunta: o que o seu anão busca provar ou realizar? E por último, o que o seu anão possui como principal obsessão? Para a gente fechar a parte dos anões, também temos aqui as habilidades de raça. Eles também vão ter 4 habilidades que são bem clássicas, né? Primeiro, mineradores, que é aquela chance que o anão tem para detectar algum tipo de anomalia em relação à pedra ou alguma construção de pedra, né? Segundo, a gente vai ter aqui vigoroso, que eles são resistentes a efeitos que afetem seu corpo de alguma maneira. Então eles vão ter bônus em jogadas de proteção também. Armas grandes não podem ser utilizadas pelos anões, né, por causa da restrição do tamanho. Eles podem usar só armas médias e pequenas. E por fim, a questão dos inimigos. Anões são inimigos naturais e disputam território com orcs, ogros e hobgoblins. E por isso, os ataques dos anões contra essas criaturas são considerados ataques fáceis, né, movidos ali pelo ódio dos anões contra esses outros povos. E chegando na nossa 4ª e última raça aqui do livro básico, temos os Halflings. Olha só, o que a gente tem para destacar em relação a eles. Halflings são os mais perspicazes e curiosos aventureiros. O que o livro diz sobre eles aqui? São trabalhadores eficientes e metódicos, buscam realizar suas tarefas com disciplina e correção para poderem desfrutar daquilo que mais gostam, o ócio, regado a doses cavalares de conforto. Gostam de viver bem, de comer com fartura, contar histórias exageradamente longas e de humor duvidoso. Apesar disso, são bons companheiros, sempre amigáveis, se você não se importar com histórias intermináveis e piadas com pouco sentido. O ideal de vida dos Halflings é viver em paz sob o signo da calma.
trabalhar diariamente, descansar à beira do rio, ler, comer, de preferência 6 refeições por dia, e ver o tempo passar, em paz, na tranquilidade e longe da correria e das preocupações. Ou seja, aquela visão também bem tradicional, bem clássica dos Halflings, que eles só querem viver em paz. Mas por outro lado, o livro coloca aqui também, porque senão eles não sairiam de casa, né? Os Halflings, de uma forma geral, eles são dotados também de muita curiosidade. Tudo eles querem saber, tudo eles querem descobrir, e apesar do livro dar essa ideia aqui, de que eles querem só viver uma vida tranquila, eles querem viver uma vida tranquila com conforto. E, de uma ideia geral, isso requer também um pouco de dinheiro. Então os Halflings vão atrás de fortunas, vamos chamar dessa maneira, não para ficar esbanjando ou ostentando, mas sim para que eles possam viver com calma, né? Com calma e tranquilidade. Então a ideia geral é basicamente essa. Fechando aqui a sessão dos Halflings, a gente vai ter aqui as perguntas, né? O que o seu Halfling sentiu quando decidiu se aventurar? O que o seu Halfling busca enquanto se aventura? E, por fim, o que o seu Halfling planeja fazer com o que ganhar quando se aposentar? E aí, temos aqui as habilidades de raça. E os Halflings vão ter 5 delas. Olha só. Furtivos, né? São melhores, né, nessa questão de se esconder, de passar desapercebido e tudo mais. Destemidos. São resistentes também a efeitos que os afetem de alguma maneira, né? Então também tem bônus para jogadas de proteção. Bons de mira. Pela tradição racial de jogos de arremesso, para os Halflings, qualquer ataque à distância com arma de arremesso é considerado um ataque fácil, né? Então tem uma afinidade com isso. Pequenos. Devido à baixa estatura e agilidade, todos os ataques provenientes de criaturas grandes ou maiores são difíceis para acertar o Halfling, ou seja, ele tem essa vantagem aí para escapar de ataques de criaturas grandes, justamente porque eles são pequeninos em relação a elas. E por fim, a última habilidade aqui são as restrições. Por não terem tradição na forja de armadura, os Halflings usam apenas armaduras de couro, a não ser quando confeccionadas especialmente para ele. E com isso a gente fecha esse capítulo aqui sobre as raças aqui no Old Dragon. E na última página a gente vai ter um quadro que eu achei bem interessante, que vai comparar aqui diversas características, né, dessas 4 raças, né? A idade média, o peso e tal, para quem gosta desse tipo de detalhe. E tem um pequeno spoiler ainda aqui. São 4 raças, como eu falei, mas no livro de regras avançadas você tem mais 2 possibilidades, tá? Que não estão descritas nesse livro, mas que aparecem nesse quadro. Que são justamente o gnomo e o meio-elfo. Olha só, então aqui a gente vai ter a comparação, como eu falei, na idade média, peso médio de cada um, altura e tal. E aqui a gente vai ter as outras duas, né? O gnomo e o meio-elfo, beleza? E assim a gente encerra mais um capítulo aqui do Old Dragon. Espero que vocês estejam gostando. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, comentários pra gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.